Mudando de assunto, a gente sai do Oriente Médio, sai da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, sai da pauta internacional em parte, tá? Para a gente voltar aqui para os estúdios e conversar com a Milena Teixeira, repórter da coluna Igor Gadelha, aqui do Portal Metrópolis, que vai falar para a gente sobre uma discussão interna ali no Planalto. Isso porque alguns ministros são favoráveis, outros são contrários ao número das viagens que o presidente Lula vem fazendo, essas viagens internacionais. O presidente Lula que ficou agora pouco mais de um dia, 2 dias no Canadá para o encontro do G7, muito para trazer esses nomes importantes para a COP30 aqui para o Brasil, mas quem vai contar para a gente sobre essa possível treta é ela, Milena Teixeira. Milena, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Pois é, Neila, mais uma divergência, mais um tema que tem causado discussão dentro do Palácio do Planalto e ali também com a alta cúpula do PT, que é o partido do presidente Lula. Como você bem disse, o presidente Lula tem feito muitas viagens internacionais. Ele já fez, se eu estiver errada, se eu não me engano, quase 36 viagens internacionais desde o começo da sua terceira gestão. E ele vai fazer ainda mais viagens, como a gente noticiou na coluna de Gogadelha. Ele vai para a Argentina em breve, no mês de julho. E aí, Neila, abre uma discussão. Por quê? O presidente Lula está em queda de popularidade. Hoje ele vive uma queda de popularidade, as pesquisas são muito negativas para o governo. E o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Sidônio Palmeira, ele tinha uma avaliação que o presidente Lula precisava rodar o Brasil e no Nordeste, e nos estados ali onde ele tem mais votação, como a Bahia, por exemplo, rodar o Brasil mesmo para recuperar essa popularidade. Era esse o conselho que ele dava para o presidente Lula. No entanto, Neila, o presidente Lula tem optado por fazer essas viagens internacionais. Ele acabou de voltar do Canadá, antes ele estava na França e já tem outra viagem aí que ele vai fazer. Essa questão tem causado aí divergências. Por quê? Eu conversei com gente ali do núcleo duro do PT, com quadros importantes do PT, que me disseram o seguinte: olha, a gente não tem essa preocupação do presidente estar viajando muito, de fazer essas agendas internacionais, porque isso ainda não pontua nas pesquisas, isso não aparece como uma questão negativa nas pesquisas. Muito pelo contrário, quando o presidente vai, como ele foi à França, ele traz anúncios de novos investimentos para o Brasil. Mas não é isso que quem está no núcleo duro do Palácio do Planalto acha, não é isso que o ministro Sidônio Palmeira acha. Ele tem essa ideia de que o presidente Lula precisa rodar o país, precisa ir em cada estado para recuperar o voto dos eleitores, porque, como eles mesmos dizem, o governo diz isso, que 2026 já começou. Então, o presidente Lula precisa tentar recuperar essa popularidade. De um lado, a gente tem, então, ministros achando, especialmente o ministro da SECOM, que é o ministro responsável pelo aumento da popularidade do presidente Lula, que é o ministro que fica ali responsável pela imagem do presidente Lula, ele achando que o presidente tem que correr o Brasil para recuperar essa popularidade, para conversar com os eleitores. E do outro lado, a gente tem integrantes do núcleo duro do PT também, que aconselham o presidente Lula, dizendo que o presidente Lula pode e deve sim viajar, que as viagens estrangeiras são bem-vindas para o governo. Neila. Estrangeiras, o presidente Lula também foi ao Japão, já falamos sobre isso aqui, mas eu quero contextualizar o seguinte: ele foi ao Japão e teve aquele episódio do encontro com Xi Jinping, que a primeira-dama Janja teria intervido ali, falado sobre a possibilidade de Xi Jinping enviar uma pessoa da confiança dele ao Brasil para tentar mudar ali, restringir um pouco a plataforma TikTok. Todos sabemos que a direita no Brasil é muito forte nas redes sociais, manda muito bem, de fato, na divulgação aí, principalmente no TikTok, que hoje é uma plataforma muito acessada, principalmente pelos eleitores jovens. Presidente Lula e Janja preocupados com o alcance do TikTok aos eleitores. A eleição está bem aí agora em 2026. E o presidente Lula depois já havia dito que pediu a Xi Jinping que gentilmente enviasse, de fato, alguém da confiança dele aqui para o Brasil, e ele disse, inclusive, numa coletiva de imprensa, que quem receberia essa pessoa seria o Sidônio Palmeira. Bom, eu estou contextualizando tudo isso porque você vem trazer para a gente também uma divergência no que diz respeito a um workshop dessas Big Techs também com relação ao presidente Lula. Do que se trata?
Essa questão aí, Neila, envolve inclusive também, mais uma vez, ali, parlamentares do PT, integrantes ali da alta cúpula do partido, o PT, que é partido do presidente Lula. Por quê? Há um mês e meio, no mês de maio, pelo que eu apurei, a Meta procurou integrantes da Meta, representantes da Meta aqui no Brasil, procuraram aí os deputados do governo, né, da base do governo, procurou o próprio PT, a direção executiva do PT, procurou também a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, procurou parlamentares do PT para oferecer cursos, né, oficinas de como essas plataformas funcionam, Neila. E aí tem uma ala mais radical dentro do PT, dentro exatamente do partido, assim, alguns parlamentares mais radicais que optaram por negar, por não receber esse tipo de curso, por não receber esse tipo de oficina, porque a avaliação dele, o que eles dizem? É que são essas plataformas, a Meta, né, que é responsável pelo Instagram, enfim, essas plataformas que são responsáveis por disseminar discursos de ódio, por espalhar fake news. Então, tem uma ala mais radical dentro do PT que é contra essas oficinas que a Meta já ofereceu, inclusive, a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o ex-presidente, em maio, ele acabou de participar de um curso oferecido pela Meta em Fortaleza. Foi esse mesmo curso que eles ofereceram para o pessoal do presidente Lula, para os aliados ali do presidente Lula, só que teve uma ala do PT, o PT é um partido muito grande, né, que discordou disso, e isso causou, claro, mais uma vez treta. Por quê? Porque tem gente que defende que o partido e que os aliados do presidente Lula, que, como a gente sabe, como você bem disse, Neila, não tem tanto domínio de redes ainda, o governo vem perdendo essa batalha das redes sociais para parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o deputado federal Nicolas Ferreira. Então, eles defendem que o governo entenda como é que funciona, como é que a gente faz para crescer também, como é que a gente faz para bombar num vídeo também. O governo tem muita dificuldade disso hoje. Então, existe ali dentro do próprio PT, especialmente, né, uma ala mais radical que diz, não, a gente não vai ter contato com essas plataformas, elas ajudam a disseminar fake news, a gente chegou até aqui por causa dessas plataformas. E do outro lado, Neila, tem um pessoal que defende, não, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter um entendimento de como funciona, até porque, do outro lado, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já dominam e estão se profissionalizando, né? Inclusive, eles passaram por um curso em fevereiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro participou dessa oficina que aconteceu lá em Fortaleza. Então, é mais um ponto aí de divergência do governo que ainda está tentando ali driblar essa questão da comunicação, que é questão que é importante para a popularidade do presidente Lula, especialmente para essa questão de redes sociais. Então, Neila, é isso. Mais uma divergência aí, dessa vez envolvendo as Big Techs, que procuraram ali interlocutores do presidente Lula para oferecer essas oficinas, e especialmente o pessoal do PT, alguns parlamentares da Câmara, optaram por não receber. Mas teve gente, Neila, inclusive da própria SECOM, pelo que eu apurei, que na SECOM eles chegaram até a ministrar uma ou duas oficinas, a conversar com o pessoal, mas dentro do parlamento, dos parlamentares ali, e também dentro do PT, eles foram barrados, eles não puderam fazer isso porque houve essa negativa.